Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. E aí, dá para usar essa música na redação do Enem? Dá sim. Eu não vou ficar aqui dizendo quais temas se adequariam a essa canção que tomou conta de todas as redes sociais nessa semana. Mas a redação do Enem é uma redação que permite qualquer qualidade de repertório. Poliana, repertório é obrigatório na redação do Enem? Então vamos falar sobre isso? O repertório é sim uma questão, um critério obrigatório na redação do Enem. E o que é repertório? Repertório é qualquer conhecimento extra, qualquer conhecimento geral que você coloca dentro da sua redação. Pode ser um conhecimento da área da filosofia, da história, um dado geográfico, um livro, um filme, uma música, uma série, uma obra arquitetônica, qualquer conhecimento geral, inclusive uma notícia, uma música da modinha, pode sim ser um repertório da redação. Mas esse critério no Enem é muito bem detalhado no Manual dos Corretores. Então, o repertório, para ser bem avaliado na competência 2, anota aí, a C2, a segunda competência que avalia, além de outros critérios, avalia o repertório. Esse repertório precisa ter 3 características. Quais são essas características do repertório? O repertório precisa ser legitimado. O que é que faz qualquer conhecimento geral ser legítimo? Ele precisa ser embasado. Não pode sair da sua cabeça. Não pode ser assim, fontes, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Fonte da juventude. Fonte, vozes da minha cabeça. Não pode, meu diamante. Tia Poliana tá aqui explicando pra você. O repertório precisa ser legítimo, embasado teoricamente. Então, se é um personagem de um livro, que livro é esse? Se possível, quem escreveu esse livro? É um personagem de uma série que você acha que entra em questão do que você está falando? Então, na redação do Enem, qual é essa série? Qual é o nome dessa série? É uma obra arquitetônica? Então é a Torre de Pisa, que está na Itália. É uma obra, por exemplo, La Pietà, de Michelangelo, é uma escultura. É um quadro, é uma tela, então é a tela O Grito, de Edvard Munch. Então é preciso embasar. É preciso dizer, por exemplo, a personagem Rita Baiana do livro O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Vai pegando essas dicas dessa aula. Então, você tem que ter um repertório sustentado por uma teoria. Se é um fato histórico, poxa, é a terceira revolução industrial, é o conceito geográfico de globalização, é a ideia de modernidade líquida, que é um conceito sociológico de Zygmunt Bauman, esse sociólogo polonês. Então, você precisa ter um embasamento sobre esse conhecimento geral. Não é uma ideia que surge na sua cabeça. Então, você vai falar assim pra mim, Poliana, pode ser uma brincadeira? Pode. Pode ser um desenho infantil? Pode. Pode ser uma música, como eu falei, da modinha? Pode. Pode ser. O repertório do Enem, ele não é avaliado pela qualidade. Ai, vamos dar mais nota para esse candidato que colocou um filme do cinema mudo de Charles Chaplin? Ou vamos dar menos nota para esse que citou um mangá? Não, não é essa qualidade do repertório que faz com que ganhe mais nota. Também não é a questão de escassez. Nossa, vai ganhar mais nota? Um repertório que ninguém nunca usou, que quase ninguém usa. Vou olhar todas as redações do Enem, ninguém falou de Cidadão de Papel, o livro do Dimenstein. Ninguém falou disso. Então esse repertório tem que ganhar mais nota. Não, a nota do Enem não é comparativa. Anotou? A nota do Enem não é comparativa, diamante, então não precisa sofrer com isso. O seu repertório ele tem que ser legitimado. Segunda característica, ele precisa ser pertinente ao tema. O que é essa questão de pertinência? Ele tem que ter relação
com o assunto que você está falando. Então, se você está usando um argumento que fala sobre economia, você precisa que o seu repertório tenha relação. Ele tem que ter a ver, sabe? Ele tem que ter alguma semelhança, tem que ter algum ponto de comparação em relação ao que você está falando. Você não pode usar um repertório super extra. Eu tive uma aluna que ano passado tirou 920 na redação do Enem e perdeu uma notinha em repertório. Pediu para que eu lesse o rascunho dela. O que tem de errado? Ela citou uma série super legal e super conhecida no início, mas ela não explicou qual que é a relação que ela queria fazer entre aquela série e a cidadania no Brasil. O corretor não conseguiria, nenhum corretor conseguiria relacionar. Por quê? Porque não ficou claro. Então não fica só dentro da sua cabecinha, não. Tem que ficar muito claro na redação que aquele seu repertório, ele tem pertinência com o que você está falando. Beleza? Terceiro e último critério, fica aqui. Terceiro e último critério do seu uso de repertório. Então vamos lá? Ele precisa ser legitimado, ele precisa ser pertinente ao tema, mas ele precisa ter uso produtivo. O que é o uso produtivo do repertório? É quando, em algum momento, você retoma esse repertório em outro momento do texto. Ou seja, você produz em cima do repertório. Ele faz parte do texto em geral. Então, você usa uma vez, legitimado, tem a ver com o que você está dizendo, mas você retoma em outro momento do texto, assim, retomadinha curta mesmo. O Enem avalia como uso produtivo. Ensine, então, o seu repertório. Qualquer conhecimento extra que você coloque na redação tiver atendido a esses 3 critérios, pronto. Parte da sua competência 2 está garantido. Então, o Acorda Pedrinho ou qualquer outra música serve de repertório. Me diz aí se você já sabia disso e me acompanha em todas as redes sociais, porque tem aula sempre. Beijo!